Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor André William e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus, de número 36, cujo tema é Heróis do Novo Testamento, um legado de amor, fé e obediência, comentada pelo pastor Gesiel Gomes. E hoje teremos a aula da lição de número 10, que tem por título Marcos, o autor do primeiro evangelho. Antes de qualquer coisa, eu quero reforçar o nosso desejo pela divulgação, comentário, like, todo tipo de interação com o canal Crente Docente. À medida que você interage, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. E assim mais professores têm esse subsídio a seu acesso na hora de que forem elaborar as suas aulas. Então, interaja com o canal. Bem, antes de qualquer coisa, permita-me justificar aqui a escolha do título pelo comentarista da lição, Marcos, o autor do primeiro evangelho. Obviamente, o pastor Gesiel Gomes sabia muito bem o que estava fazendo quando escolheu esse título. Mas pode ser que na hora de aplicar a sua aula, um aluno possa questioná-lo, visto que na arrumação canônica, na organização do nosso exemplar da Bíblia Sagrada, não se encontra assim. Marcos não é o primeiro evangelho. A sequência é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o comentarista está aqui se referindo não à arrumação canônica, na organização dos livros, mas sim à questão cronológica de elaboração de texto, de escrita de livro. E nesse aspecto, Marcos é sim o primeiro evangelho a ser escrito. Bem, eu quero colocar aqui como base para a nossa reflexão a ideia principal dessa lição, que é a seguinte: é expandir o nosso conhecimento bíblico e histórico acerca de João Marcos, que aparentemente pode ser visto como um personagem de segundo escalão, de menor importância dentro da história da Bíblia. Mas não é assim. Eu quero traçar um paralelo que acredito que vai facilitar na compreensão do trabalho que João Marcos prestou na igreja do Senhor Jesus. Bem, se nós olharmos o cosmos, o espaço sideral, onde estão as estrelas, planetas, astros, nebulosas, todo tipo de constelação, nós vamos ver que há uma espécie de classificação dos corpos celestes a partir da sua grandeza, a partir do seu brilho, a partir da sua significância dentro do nosso sistema solar ou em outros sistemas solares que existem. A questão é a seguinte, é que todos têm o seu brilho, todos têm o seu valor. Mas há aqueles que não são tão notados. Por exemplo, os satélites naturais. No nosso caso, o nosso planeta Terra, ele é orbitado por um satélite natural, que nós chamamos de Lua. Num primeiro olhar, numa primeira análise, nós podemos até achar que a Lua é de menor significância dentro do nosso sistema solar, talvez cumpra até uma função estética, decorativa, para embelezar a noite, mas muito além disso. Se nós estudarmos um pouquinho a fundo a função desse satélite, nós vemos que a massa líquida do nosso planeta, os oceanos, mares, são atraídos e repelidos sobre a superfície terrena, sobre a superfície sólida do nosso planeta, à medida que a Terra rotaciona e se relaciona com a posição da Lua. E isto faz com que ocorram as marés. Então, o que entendemos disso? Que mais do que decorar a noite, embelezar o céu, ele está, de uma forma indireta, controlando a vida do nosso planeta. E eu quero comparar João Marcos a um tipo de satélite natural, que por mais que ele não tenha muito texto, muitos capítulos, muitos versículos, tratando sobre a sua história no início da igreja, ao menos ele está orbitando grandes homens do Novo Testamento de maneira a possibilitar o ministério desses homens e assim contribuir para a pregação do Evangelho. Vejamos alguns exemplos. De início, Barnabé.
Barnabé é sim um dos grandes homens da história da Igreja do Senhor Jesus, do início dela, especificamente falando. Quando nós vemos que Barnabé surge em Atos capítulo 4, e ele é chamado pelos apóstolos de Ruios Paraclésios, filho da consolação, vale a pena lembrar aqui que consolação, principalmente nas palavras de Jesus, é uma obra do Espírito Santo. E dar esse título a uma pessoa no seio da igreja é atribuir a ela características que emanam do Espírito Santo. Então Barnabé é um homem respeitadíssimo para a igreja do primeiro século. Tanto que neste capítulo 4, no final do capítulo, nós vemos que ele é um levita natural de Chipre, que tem uma propriedade e a vende, e a importância que resulta dessa venda ele deposita aos pés dos apóstolos. Em seguida surgem Ananias e Safira, no início do capítulo 5, também vendem uma propriedade, forjam uma mentira com um valor falso sobre a venda e depositam parcialmente isso diante da igreja. Flagrados pelo Espírito Santo que estava na vida de Pedro, que foi revelado, esses vêm a falecer. Então há meio que uma comparação. Se por um lado Ananias e Safira não temem a Deus, são mentirosos e não amam a obra de Deus, Barnabé é temente, Barnabé é voluntário, Barnabé ama a causa do Evangelho. E esse mesmo Barnabé, ele é recomendado para algumas missões evangelísticas. Por exemplo, Atos capítulo 13, a Bíblia diz que havia na igreja de Antioquia alguns profetas e doutores, e dentre eles está Barnabé. E o Espírito do Senhor diz: aparta Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então Barnabé ele tinha a recomendação até do próprio Espírito Santo, e ele sai nessa primeira viagem missionária. Em outro episódio, em Atos capítulo 15, versículo 39, ele sai para uma segunda viagem missionária, acompanhado de João Marcos, seu sobrinho. Então nós vemos que esse grande homem da história da igreja, ele foi assessorado, auxiliado em seu ministério pelo jovem João Marcos. Outro grande homem, Pedro, o apóstolo do início da igreja, o pregador do Pentecoste, o discípulo mais proeminente de Jesus, ele, na sua primeira carta, que leva o seu nome, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, ele saudando os irmãos, ele diz o seguinte: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Ora, nós sabemos que Marcos não tinha vínculo parental com Pedro, mas ele o chama de filho. Filho aqui é um filho espiritual, uma pessoa que tem proximidade, uma pessoa que é cuidada, uma pessoa que é ensinada. E a tradição vai dizer justamente isso, que João Marcos, acompanhando Pedro no final da sua lida, quando estava em Roma, recebeu de Pedro essas palavras e assim fez o registro do evangelho que nós chamamos de Evangelho de Marcos. Outro grande ícone da Igreja do Senhor Jesus, que foi auxiliado por João Marcos, é o próprio Paulo. Por mais que tenha havido aquela desavença na sua primeira viagem missionária, nós vemos que Paulo escreve a Timóteo, inclusive ao nosso textuário, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11, a parte B: toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Apenas a parte B do verso. Ora, ninguém tem dúvida que Timóteo era de grande utilidade para Paulo. Mas nós também não podemos negar que João Marcos também prestava um grande serviço a este apóstolo, porque ele diz isso para Timóteo: toma Marcos e traze-o contigo, porque ele é de grande utilidade para o ministério. Então ele não era uma pessoa inútil, e talvez essa seja a principal característica de João Marcos nas Escrituras. Ele é um cooperador. Ele é uma pessoa que auxilia, ele é uma pessoa que presta serviço, ele é uma pessoa que, por mais que não esteja em destaque, ela possibilita e viabiliza o serviço de outras pessoas. Que possamos ser assim, cooperadores, auxiliadores. O tópico de número 1 vai tratar sobre João Marcos, o homem.
o indivíduo João Marcos. A sua família, o que temos de registro na Bíblia Sagrada é que ele era filho de Maria, uma grande cooperadora da Igreja do Senhor, e era sobrinho de Barnabé. Quando nós vamos para Colossenses capítulo 4, versículo 10, Paulo o chama de anépsios, que pode ser traduzido tanto para primo como sobrinho. A mesma palavra se traduz pelos dois termos. A questão é aqui que nós podemos entender como João Marcos sendo bem mais jovem do que Barnabé. Tanto que há grande possibilidade de que aquele jovem que está registrado em Marcos 14, do 50 ao 52, um jovem que seguia a Jesus na noite que ele foi preso e traído, estava envolvido em um lençol e foi capturado pelos soldados, deixou o lençol e fugiu nu. Muito provavelmente esse texto se refira a João Marcos. E o texto vai chamá-lo de jovem na época da crucificação, da morte, da ressurreição de Jesus. Então, muito provavelmente, cruzando essas informações, nós vamos entender que João Marcos era sobrinho e não primo de Barnabé. Até porque Barnabé, ele é homem de idade um pouco mais avançada, visto que ele era um dos 70 que seguia Jesus e foi enviado também em uma missão evangelística. E ele era filho de Maria. Maria esta que abria sua casa para receber os membros da igreja que oravam naquele episódio em que Pedro foi preso, em que Herodes já havia mandado matar Tiago a fio da espada e desejava matar a Pedro. A Bíblia diz que Pedro, sendo liberto milagrosamente da cadeia, ele vai para a casa de Maria. Ora, como é que Pedro sabia que a igreja já se encontrava ali? O texto vai dizer que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Então, isso dá a entender que aquela casa já era usada desde o início da igreja como lugar de reunião, lugar de culto, lugar de busca, lugar de oração. E é nesse contexto que João Marcos está se desenvolvendo, está crescendo, porque ele era jovem nos dias da crucificação, e ele é o nascedouro da igreja, então ele está bem contextualizado com essas questões. Então o jovem que cresceu ouvindo os apóstolos, cresceu no contexto de oração, isso o ajudou a formar esse caráter missionário e cooperador da igreja. A sua origem nós não podemos determinar, sabíamos que ele vivia em Jerusalém, mas não dá para determinar que ele tenha nascido lá ou não, até porque Barnabé, seu tio, é natural de Chipre, fora do território de Israel. E o próprio João Marcos, João é um nome hebraico, muito comum entre os judeus, só que Marcos é um nome latino. Então provavelmente pode ser que em algum momento seus antepassados se relacionaram com pessoas de outras nacionalidades, interagiram. Isso fez com que eles assimilassem a cultura, por isso a utilização desse nome, João Marcos. Um nome combinado entre hebraico e um nome latino. Os últimos dias de João Marcos, nós sabemos que ele foi muito ativo nas missões coptas, missões egípcias, na fundação da igreja naquele país. E o seu martírio foi nessa nação, na nação do Egito. Inclusive, até os dias de hoje, uma grande basílica que foi erguida em sua homenagem, que se encontra no Egito, em homenagem a João Marcos, que é um dos grandes líderes das missões coptas, das missões egípcias. E também é uma parte que está textualmente registrada na Bíblia Sagrada, que é o seu acompanhamento a Pedro. Pedro registra na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 13. A vossa coeleita, ele está falando para outros irmãos, a vossa coeleita na Babilônia vos saúda. E meu filho, João Marcos. João Marcos estava com ele quando ele escreveu esta epístola. A questão aqui é determinar onde é esta Babilônia.
Muito provavelmente, Pedro está se referindo à própria Roma, por alguns motivos. Primeiro, porque Pedro passou os seus últimos dias em Roma. Inclusive, lá ele foi preso e lá ele foi condenado. E segundo, é a questão de comparação. Quando a Bíblia se refere à Babilônia, ela está fazendo menção de uma localidade, de uma região que é aversa, contrária a Deus, que é opositora. Tanto que na Babilônia, na Bíblia, é considerado como mãe das prostituições. E Roma também é uma cidade pecadora, também é uma cidade que se opõe a Deus. Tanto que Paulo, quando escreve aos Romanos, na carta aos Romanos, ele critica diversas posturas pecaminosas dos cidadãos romanos, seja a ignorância espiritual, o desinteresse pelas coisas de Deus. Paulo chega a dizer no capítulo 1 de Romanos, versículo 22, o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E vai dizer na sequência que Deus os entregou a um sentimento perverso de concupiscência, de desejos carnais. Inclusive há a menção explícita aqui a prática do homossexualismo entre os romanos e uma diversidade de pecados. Por isso faz sentido chamar Roma de Babilônia. Por isso entende-se que Pedro, quando diz a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, está dizendo a igreja irmã de vocês, a igreja também eleita junto com vocês, que está em Roma, vos saúda. É isso que Pedro está querendo dizer. E meu filho João Marcos, ou seja, João Marcos estava em sua companhia. E é isso que a história vai registrar. O tópico de número 2 vai falar sobre João Marcos, traços ministeriais. Aqui o comentarista inicia tratando sobre aquele episódio traumático de Atos 13, versículo 13, em que João Marcos decide voltar para Jerusalém, desde Perge, ou seja, em dado momento da viagem, ele decide voltar para Jerusalém. E voltar para Jerusalém ali é voltar para casa, lugar onde ele tinha residência. A Bíblia não esclarece a questão pela qual João Marcos decidiu abandonar Barnabé e Saulo. Não está registrado. O escritor Lucas, ele omite essa informação. Mas nós sabemos que foi traumático para Paulo. Tanto que na sua segunda viagem missionária, quando Paulo vai compor a equipe e Barnabé está junto dele neste propósito, a discussão é se levaria ou não João Marcos, visto que ele os abandonara na sua primeira viagem missionária. E vocês conhecem a história. Barnabé quer levá-lo, só que Paulo não quer que João Marcos os acompanhe. E por causa disso, cada um segue o seu caminho. Os dois fazem a mesma viagem, só que em sentido contrário. Um começou pelo mesmo itinerário, o outro fez um itinerário contrário. E aqui fica de aplicação para nós o seguinte: é que quando nós nos empenhamos na obra de Deus, é importante ter determinação e convicção. O escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte: que o justo viverá da fé. E se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que permanecem, daqueles que creem para ganho da alma. Então nós temos que ter determinação e perseverança. O mesmo Paulo, dessas viagens missionárias, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz o seguinte: portanto, meus irmãos, sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então é importante você ser constante, seguir, não esmorecer, não parar,
não desistir. E isso faltou a João Marcos, pelo menos na sua primeira viagem. Mais adiante, o comentarista coloca aqui que houve uma reconciliação, tanto que há menções bem generosas de Paulo a respeito de João Marcos. Por exemplo, nós já tratamos aqui Colossenses 4:10, que ele recomenda João Marcos à igreja de Colossos. Ele diz: se ele for ter convosco, recebam esse Marcos, sobrinho de Barnabé. Aos Filipenses ele coloca, a Filemão ele coloca João Marcos numa lista de cooperadores, Aristarcos, Demas, Lucas, ou seja, grandes cooperadores de Paulo, entre eles João Marcos. E por fim, a recomendação que Paulo faz a Timóteo, em 2 Timóteo 4:11, que traga consigo João Marcos, porque ele era de grande utilidade para o ministério. Bem, se Atos capítulo 13, versículo 13, cria a impressão de que João Marcos é inútil, que João Marcos não persiste, que João Marcos abandona, essa má impressão é desfeita pelo próprio Paulo nas citações a respeito de Marcos, de grande utilidade, cooperador, recebam. Então o importante no reino de Deus é isso, é que qualquer fissura, qualquer fratura, qualquer desavença possa ser superada, até porque a causa é muito maior do que esses problemas de menor importância. Se em algum momento houve uma desavença, um desacordo, um desajuste, até mesmo pela própria causa da obra de Deus, por visões de mundo diferentes, por interpretações distintas, isso deve ser superado. O importante é que unamos força e sejamos cooperadores uns dos outros para o crescimento da obra de Deus. E na Bíblia Sagrada está claro aqui que a questão de desavença é diminuída, porque Lucas não faz menção dela. Então, especula-se muito. Pode ser havido alguma dessas questões aqui que o comentarista sugere, mas o escritor, ele omite a causa. Mas a Bíblia é generosa ao dizer que João Marcos era, sim, um grande cooperador, um grande auxiliar. Então, que possamos superar as desavenças, os desacordos e contribuir para o reino de Deus. E o tópico de número 3, João Marcos, o escritor. Nessa parte, nós temos que recorrer um pouco à história, porque o que se discute aqui é a autoria do Evangelho de Marcos. Mas há uma fonte muito rica, que é Papias de Herápolis, que viveu entre o primeiro e o segundo século da era cristã. E ele é citado por dois grandes ícones da igreja, e um mais historiador, que é Eusébio de Cesareia, o outro é Irineu de Leão, que eles fazem menção das palavras de Papias. E Papias registrou que João Marcos recebeu essas palavras de Pedro e não se importou com a questão cronológica dos fatos, mas as registrou fielmente, ou seja, ele dá testemunho de que João Marcos recebeu isso de Pedro, e quando escreveu o Evangelho foi literal. Ele escreveu literalmente o que recebeu. Só como prova histórica isso já basta, da autoria do Evangelho de João Marcos pelo próprio João Marcos. Então não é pseudoepígrafo, outra pessoa escreveu e deu um nome como se fosse Marcos para ter uma certa aceitação. Não, de fato, João Marcos escreveu este Evangelho. E é interessante olhar essa figura histórica, Papias de Herápolis, porque Papias, ele é dessa cidade já mencionada, e essa cidade, há uma citação indireta a ela em Apocalipse capítulo 3, nas 7 cartas às igrejas da Ásia. A última carta à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus diz: quem dera fosse quente ou frio, mas como é morno, vomitar-te-ei. Ali, ele está relacionando a posição geográfica de Laodiceia, que ficava entre Colossos, uma cidade de águas frias, que é onde Paulo passou
e Paulo escreveu uma carta, e a outra cidade de águas termais, que é Herápolis. Então, uma citação direta. E Apocalipse capítulo 3 ajuda a provar de que o evangelho já tinha andado por essa região da Ásia Menor. E é nessa época que Papias de Herápolis aparece, na verdade, na virada do século do primeiro para o segundo, que ele atinge a fase adulta e contribui com a igreja do Senhor Jesus. E ele faz registro dessa tradição, que era recorrente na época, era uma tradição oral, de que João Marcos recebeu este evangelho de Pedro. O propósito e destino do evangelho está claro aqui pelas palavras e o estilo de Marcos, de que ele não escreveu ao público judeu, porque ele explica muitas das tradições que aparecem na narrativa. Então, se ele escrevesse a um judeu, não precisava justificar, como faz Mateus, mas ele justifica justamente porque é um público gentio. E o propósito está claro a partir do versículo 1 do capítulo 1. Ele escreve: Arqueton Evangelium Iesu Christu Ruiuteu, ou seja, princípio do Evangelho, princípio das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então é apresentar Jesus, o Cristo, como Filho de Deus. E este é o Evangelho. Assim se iniciou o Evangelho. Há também uma característica comum no Evangelho que escreveu Marcos, que é o conectivo eutos, que pode ser traduzido muito bem como imediatamente. Ou seja, sempre que ele vai narrar Jesus, tem esse aspecto de urgência, de celeridade. Jesus não está parado, ele está indo de um lugar para o outro. Então essa palavra é muito utilizada, eutos, que é traduzido por imediatamente ou em seguida, logo. Então Jesus é muito dinâmico. Isso faz alguns comentaristas entenderem que esse evangelho foi escrito a princípio para o povo latino, para os romanos. Por quê? Porque eles tinham essa característica de serem pragmáticos, de realizar serviço, de cumprir uma obra, uma cultura de servo e senhor, uma cultura de realizar serviços e cumprir ordens sem questionar. Então Jesus é apresentado assim, como filho do homem, mas também como filho de Deus, mas principalmente como servo, como aquele que veio cumprir uma obra e cumprindo satisfez a vontade do seu Senhor, que é o seu Pai que o enviou. Como conclusão, eu proponho colocar da seguinte maneira para os seus alunos, na hora que forem aplicar essa aula, que na vida cristã, muitas vezes nós não teremos o destaque, a proeminência, os melhores lugares, mas que nós possamos ter um coração igual ao de João Marcos, que por mais que não esteja no topo, brilhando, ou ocupando uma função de maior destaque, uma função estratégica, ainda assim, ele não se permitia se rebaixar. Ele não se permitia se esconder, se excluir. Muito pelo contrário, ele contribuía. Por isso, esse textuário é muito relevante. Você ter essas palavras vindas do apóstolo Paulo, dizendo a respeito de um homem de grande utilidade para o ministério. Paulo não diz para o meu ministério ou para a minha utilidade. Não, é para o ministério. Porque o ministério é de Jesus Cristo. O serviço é de Jesus Cristo. Então ele presta serviço não a Paulo. Ele presta serviço não a Barnabé. Ele presta serviço não a Pedro. Ele presta serviço a Deus. E servindo a Deus serve muito bem os seus irmãos. E assim glorifica a Deus. Que possamos ser isto. Cooperadores, auxiliadores. Pessoas que contribuam. Pessoas que ajudem. Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês. Que o Senhor Jesus possa ajudá-los na hora que forem dar esta aula. E quero aqui agradecer a cada um que ouviu. E peço que sigam o Crente Docente no Instagram, que é @crentedocente, no Facebook, Crente Docente, e também aqui no YouTube ative as notificações
e fique por dentro das novidades do canal. Um abraço, fique na paz.